Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, que tem como intuito maior eternizar grandes histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje, meus amigos e minhas amigas, tenho a honra de poder imortalizar a história de uma grande psicóloga e que faz por onde aqui na nossa cidade. Falo dela, a psicóloga Ana Clara Albim, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias, justamente na primeira entrevista, na primeira experiência que será eternizada em mais uma semana do mês de maio. Ana Clara, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra inenarrável do tamanho da sua história poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Eu falo que é uma experiência diferente para mim, né? Que eu tô todos os dias escutando histórias e eternizando histórias dentro do meu consultório, no meu sofá. Então, estar aqui falando de mim é uma experiência diferente. E eu que agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. E, Ana, você, enquanto profissional, sabe melhor do que ninguém e tem muito mais propriedade do que eu para poder falar sobre a seguinte questão. Até 2020, não se falava sobre saúde mental igual passou a se falar pós-2020 por conta do advento nefasto que foi a pandemia. É claro que vocês, psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, tinham uma importância na sociedade pré-2020. Mas pós-2020, a importância de vocês quadruplicou. Por inúmeras razões, muito por conta, como eu disse, por tudo que a pandemia fez de ruim na nossa saúde mental. E haja vista que eu tenho certeza que a sua agenda aumentou de pacientes pós-2020 comparado ao mês de maio de 2019. Por que eu falo isso? A pandemia fez com que o mundo pudesse se alertar com os cuidados com a saúde mental, mas, sobretudo, também fez ressaltar a importância de vocês, profissionais que cuidam da mente. E vocês realizam um trabalho nobre e que, graças a Deus, infelizmente, teve que vir a pandemia para fazer com que um foco maior fosse dado na profissão de vocês. Feito esse pequeno preâmbulo, hoje se fala sobre saúde mental em todos os lugares. Você com as suas amigas, às vezes, com certeza, fora do seu consultório, fora do seu instituto, com certeza pergunta para alguma amiga, ou alguma amiga te pergunta, e aí, amiga, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a sua cabeça? Enfim. Como está a Ana Clara Albim mentalmente falando, não enquanto psicóloga, mas enquanto mulher, mãe, esposa e filha neste ano de 2026? É uma ótima pergunta. Na verdade, estou no momento de responder essa pergunta, né? Legal. Talvez nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, assim, eu posso dizer que eu estou vivendo um equilíbrio, sabe? Em todas as áreas, assim. E só contextualizando um pouco, né? Então, eu tenho 2 filhos, um de 6 anos e uma de 2. E aí, depois que a gente passa por 2 gestações, né? Assim, a gente vive muitas transformações, né? E eu falo não só alterações hormonais, físicas do corpo, mas também eu tive 2 puerpérios que não foram fáceis, assim. Então, depois do nascimento da Cecília, passado 1 ano, assim, foi um momento que eu mudei muito o meu estilo de vida, sabe? E eu queria estar muito bem para cuidar dos meus filhos também, né? Então, foi um momento que eu mudei drasticamente. Comecei uma atividade física constante, mudei minha alimentação, né? Eu sempre fui uma pessoa de muita rotina, então intensifiquei um pouco isso com sono. Então, por que eu falo isso? Assim, eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa falar sobre estilo de vida. Então, sem dúvida alguma, nos últimos anos, eu tô com um estilo de vida que eu acho que me proporciona muito isso, sabe? Um estilo de vida saudável e que nesse momento tô funcional, tô num equilíbrio aí, sabe? De mente, corpo e que tô vivendo um bom momento da minha vida. O que foi a pandemia para a sua história de vida? Então, a pandemia, ela foi um momento que me fez vivenciar emoções muito diferentes, sabe? E eu costumo dizer muito isso na minha prática, né? A gente pode viver emoções e momentos muito distintos. Eu falo isso por quê? Porque meu filho nasceu em 2019, né? Antônia de novembro. E aí, 17 de março, eu não esqueço essa data, assim, foi um momento que, bom, eu estava na instituição, eu estava na Univale, na época eu estava dando aula. E aí, bom, tudo para e a gente se depara com aquela situação.
Mas, ao mesmo tempo, eu estava com um filho que ia fazer 4 meses, né? De 3 meses em casa. Então, eu estava vivendo talvez um dos momentos mais importantes da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, essa situação né, bem dolorosa e muito sofrida aí que a gente estava vivenciando no mundo. Então, assim, foi um momento de muitas reflexões, né? Principalmente da impermanência das coisas, né? De como que tudo muda de um dia para o outro, né? E de inseguranças, de incertezas. Mas, ao mesmo tempo, um momento muito bonito da minha vida e muito importante, o momento do nascimento do meu filho. Então, eu acho que coexistiam aí duas emoções, né? De medo, Sim. mas também de muita alegria. Como era a Ana Clara Albim nos tempos de colégio? Bom, então, assim, acho que eu tenho que voltar um pouquinho na minha história, né? Que eu sou nascida em Governador Valadares, família, né? De parte de mãe e pai são daqui da cidade, Sim. né? Mas eu vivi a minha infância, a minha juventude em Ipatinga, né? Então, meu pai, talvez como muitos, né, saiu para trabalhar. Meu pai sempre trabalhou em Ipatinga, na siderúrgica lá. Então, vivi lá. Então, estudei em Ipatinga. Então, eu não né, vivenciei aqui os colégios de Valadares. Então, foi um momento muito importante da minha vida, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mais introvertida, mas muito dedicada, estudiosa, sabe? Assim, então, acho que foi um momento importante, feliz da minha vida. E nós sabemos que o tempo escolar, ele é único nas nossas vidas, talvez muito por conta de que é um período da nossa vida que jamais voltará. Sim. Tudo que a gente viveu dentro da escola e tudo que a gente viveu na nossa vida durante o período escolar são situações que jamais voltarão. E só talvez por esses dois motivos já faz desse momento, desse período, único e pra lá de especial na nossa história. Quando você passa em frente à escola ou a uma das escolas que você estudou lá em Ipatinga, independentemente do dia, Ana Clara, independentemente do momento que você possa estar passando, do ano, do mês, enfim, qual é a grande lembrança que vem rapidamente na sua cabeça quando você se depara e passa em frente à escola ou a uma das escolas que você estudou lá no Vale do Aço? Acho que era conforto, cuidado, né? Eu sempre estudei numa escola que foi muito presente, que tinha muito cuidado com os alunos, sabe? Estudei na mesma escola durante praticamente toda a minha vida e assim, acho que eu tenho isso, assim, de conforto. É um lugar de conforto, de afeto, de cuidado. Qual é a professora ou o professor da sua vida escolar e por quê? Bom, acho que em dois momentos, né? Na educação infantil, acho que tiveram muitas professoras que me marcaram lá. E falando do ensino médio, mas aí tinham várias pessoas de afetos. E no ensino médio, me lembro muito de uma professora de português, que é a Margarete, que era uma pessoa muito bacana e muito excêntrica ao mesmo tempo, sabe? Em termos de prender a atenção dos alunos e muito inteligente. Sempre gostei muito de ver mulheres fortes e inteligentes, assim, sabe? Hoje eu tenho essa percepção. E ela foi uma delas, assim. Então me marcou muito. Você que escolheu a psicologia para sua vida ou a psicologia que te escolheu? Bom, é uma pergunta difícil, que talvez eu não tenha na ponta da língua, mas voltando um pouco, assim, né, para construir isso junto aqui com você, eu penso assim, eu nunca quis ser psicóloga desde pequenininha, sabe? Sim. Na verdade, isso nunca foi muito claro para mim, assim, o que eu queria ser, né? Aquela coisa, desde pequena eu sonho isso. Não. Na minha época, né, a gente não tinha rede social e tinha o Guia do Estudante, nem sei se você vai lembrar disso. Mas a gente tinha um guia do estudante. Eu lembro muito dessa cena, assim, de eu pegando o guia do estudante, eu tinha que decidir, né? E aí eu fui tirando algumas coisas por eliminação, assim. Eu falei, não, isso aqui não tem muito a ver comigo. E aí sobraram alguns cursos. E nesse momento eu lembro que a minha mãe me levou para conversar com uma grande amiga, que era psicóloga lá do bairro. Mais uma conversa, sabe? Que a gente fazia parte ali do mesmo círculo social e tal. E esse momento foi talvez importante, assim, bom, talvez eu me imagine nesse lugar, mas foi um pouco disso. E aí eu fui fazer psicologia, agora, a partir do momento, né, então assim, isso não estava muito claro, então eu acho que a psicologia que me escolheu, mas a partir do momento que eu entrei no curso, eu nunca tive dúvida de onde eu queria estar, sabe, mais assim. Então, a psicologia, ela tem muitas áreas, né, muitas áreas aí. E aí, isso para mim, eu tenho muita clareza que onde eu estou, né, trabalhando com saúde mental, né, de uma forma muito direta, assim, é onde eu deveria estar.
Então, acho que foi isso. A psicologia me escolheu, mas depois eu tive muita clareza de onde eu queria estar. O que mais te encanta em ser psicóloga? Então, assim, falar da psicologia é algo assim que me emociona, porque eu acho que é uma profissão muito potente, sabe? Muito potente. Porque nós estamos falando ali de cuidar de muitas vulnerabilidades, né? Então, assim, acho que o mais me encanta na psicologia é a gente perceber o quanto essa conexão, sabe? E essa relação terapêutica, ela é transformadora. E aí eu falo, para além de competência técnica, que isso é o básico, né? Todo mundo Sim. precisa estar preparado para estar naquele lugar, né? Mas é isso, assim, a gente vê o quanto que o vínculo é transformador, extremamente potente. Muitas vezes eu me deparo com pacientes, assim, que talvez seja o primeiro momento que está ali diante de uma pessoa que não está julgando, sabe? Que não está julgando. Recebendo afeto, acolhimento, sabe? Validação. Então, acho que isso é fantástico. Nós sabemos, e como eu fiz questão de falar no início do nosso bate-papo, que hoje vocês, psicólogos, possuem uma importância jamais antes vista na sociedade. Uhum. E você, com certeza, durante o exercício da sua profissão, dia após dia, convive com vários relatos marcantes e impactantes sobre várias situações que se passam na mente humana. Sim. E, às vezes, mesmo com a sua vasta experiência, às vezes coisas inimagináveis que você jamais gostaria, obviamente, mas imaginaria ouvir, você escuta dia após dia. Uhum. E é importante conversar com uma profissional como você, porque você está diretamente na linha de frente, algo que era muito falado, né, na pandemia, né, sobre os profissionais da saúde. Você está na linha de frente da psicologia, abordando e tentando salvar, transformar ou restaurar vidas, restaurar autoestimas. Uhum. Feita essa pequena introdução, Ana Clara, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Na sua visão, antes da gente poder entrar sobre depressão, sobre crise de ansiedade, mas existe uma afirmação feita por nós, leigos, tá? Estou fazendo questão de me colocar na posição de leigo, porque você tem a propriedade para poder destrinchar e concordar ou discordar. Mas que o mundo está doente e que as pessoas estão doentes por inúmeras razões. E isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais depressivas, ansiosas, síndrome do pânico, enfim. Na sua visão enquanto profissional, o que tem feito o mundo ficar tão depressivo, ansioso? Então vamos, talvez a gente possa começar pelo conceito de saúde mental para a gente chegar aí, né? Sim. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando sobre talvez um equilíbrio, né? Um bem-estar, assim, não só emocional, psicológico, mas também nós estamos falando de uma questão social, sabe? Biológica. Então, nós somos seres biopsicossociais, não é isso? Então, eu acho que é importante a gente voltar nisso para a gente falar do nosso contexto, principalmente falando do Brasil, assim, né? Então, existem algumas necessidades básicas que não são supridas aqui, né? E aí eu falo de alimentação, de segurança, de saúde, né? É difícil a gente falar em saúde mental quando a gente não tem o básico, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Mas, para além disso, a gente está vivendo um contexto muito diferente, por exemplo, da infância que eu tive, né? Assim, as gerações dos meus filhos, dos meus netos, né? Vão vivenciar outros tipos de estressores também. E, sem dúvida alguma, isso impacta, né? Na forma como a gente responde a isso. Então, acho que a gente está vivendo um momento onde está tudo muito acelerado, né? Assim, é uma hiperestimulação o tempo inteiro, né? Então, assim... E é claro que isso está posto, né? Não tem como a gente ficar lutando contra isso também. Então, a internet está aí, rede social está aí, assim, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas, querendo ou não, isso também faz com que a gente tenha responda a isso, né? E tenha um funcionamento que acaba trazendo muitos prejuízos. Então, eu só trabalho com adultos, por exemplo. Não atendo crianças e adolescentes, né? Mas trabalho com adultos. Então, o que eu percebo claramente, assim? Existe uma baixíssima tolerância à frustração. As pessoas hoje não toleram desconforto, sabe? Não toleram, né? As pessoas têm urgência para tudo, então está tudo muito acelerado. Então, sem dúvida alguma, eu acho que esse é um ponto importante. O não tolerar desconforto, não tolerar frustração, talvez seja um ponto importante para a gente partir dessa conversa do que as pessoas estão adoecendo tanto, né? Talvez as pessoas
não estejam conseguindo adaptar aí algumas circunstâncias da vida, e passar por frustração é importantíssimo quando a gente fala sobre saúde mental. E pensando nessa geração que será a futura geração adulta, Uhum. logo são as crianças que hoje estão na fase infantil, na fase da infância. E se eu te traçar um paralelo com o que foi a sua infância e o que foi a minha infância, Uhum. é totalmente um contexto muito abrupto, muito diferente. Sim. E nós estamos vendo inúmeros casos, e você pode falar com propriedade sobre, talvez já chegou no seu consultório, no seu instituto, de crianças, pré-adolescentes que já estão se encontrando numa situação de um início de depressão, ou até mesmo de um quadro ansioso. Sim. O que é que tem feito essa geração atual, que está na fase da infância, já ter um contato, infelizmente, claro, com esse quadro de depressão e de ansiedade? Então, eu não atendo as crianças, mas atendo os pais das crianças, né? E é multifatorial, sabe, Gustavo? Assim, é multifatorial. Eu vejo que tem uma questão de um contexto familiar muito importante. E só uma ressalva, eu não estou falando sobre estrutura familiar, tá? Porque a gente pode ter estruturas familiares Sim. diferentes que funcionam, tá? Claro. Mas eu estou falando de famílias disfuncionais, assim. Então, hoje uma criança, para ela se desenvolver de uma forma saudável, e aí vamos pensar no desenvolvimento da saúde mental, tá? Então, essa criança, ela precisa ser suprida com algumas necessidades emocionais que são básicas, assim. E a principal delas é apego, é vínculo seguro, né? É presença, é disponibilidade ali. Então, eu me deparo muito com isso, né? E ao mesmo tempo, né, assim, famílias muito disfuncionais, onde essas crianças não têm ali, sabe, cuidadores disponíveis, presentes, para que essa criança possa ter vivências, mas sabendo que tem, porque quem organiza uma criança é o cuidador, né? Uma criança não dá conta de se organizar emocionalmente sozinha. E ao mesmo tempo a gente tem um outro polo, né, de pais, muitas vezes ausentes, por N questões aí, tá? Mas que compensam os filhos de outras formas, né? Então, assim, não querem que esse filho se frustre também, né? Então é um excesso, às vezes, de bens materiais, né? Compensam os filhos, às vezes, de outras formas, enfim. E faz com que essa criança também, às vezes, vai crescendo sem entender, sabe? Que lidar com essa frustração é importante, né? Que para a gente desenvolver adultos resilientes, sabe? Então eu acho que começa muito daí. Começa muito da questão do sistema familiar, dessa criança não ser atendida com algumas necessidades, ou às vezes muito super protegida, porque são pais que às vezes querem compensar também algo que não tiveram, né? E isso faz com que a gente tenha adultos emocionalmente frágeis. E aí é um campo fértil para o aparecimento de diversos transtornos, incluindo ansiedade e depressão. O que é depressão? Bom, depressão é um transtorno mental multifatorial. Quando a gente fala sobre depressão, e aí eu estou falando de transtorno depressivo maior, né? Não são sintomas depressivos, né? Uma tristeza, né? Às vezes as pessoas confundem muito. Então, nós estamos falando de um quadro multifatorial que, talvez como base, a gente tem uma perda de vitalidade, sabe? Então, eu estou falando de um paciente que vai apresentar sintomas cognitivos, né? Então, pensamentos negativos, autoderrotistas, enfim, né? Sintomas aí comportamentais, às vezes são pessoas que começam a se isolar, por exemplo, e tem uma anedonia, né? Então, param de fazer atividades que antigamente, né, às vezes davam prazer, e um humor extremamente rebaixado ali, né? Então, falar de pacientes depressivos é falar de perda de vitalidade, de um sentimento, sabe, de desesperança. É isso. O que faz uma pessoa ficar depressiva? Então, como eu disse, é multifatorial. Todo transtorno mental a gente tem que ver de duas formas, sabe? De duas formas, assim. A gente tem que ver que o transtorno mental existe uma confluência de fatores para o seu desenvolvimento, mas talvez 2 desses fatores são importantes, né? Que são fatores ambientais e fatores genéticos, né? Então, sem dúvida alguma, se eu olho para esse histórico familiar e eu encontro aí, né? Familiares portadores de algum tipo de transtorno mental, incluindo depressão, aumenta-se aí a probabilidade, por exemplo, talvez esse sujeito apresentar algum episódio na vida, tá? Mas, principalmente, sem dúvida, né, para além de questões genéticas, nós estamos falando de questões ambientais aí.
E aí depende, né? Assim, aí varia. Desde quando eu falo dessa criança onde faltou muito, sabe? Em todos os sentidos. Até, por exemplo, situações, às vezes, pontuais na vida, estressores, assim, né? É uma perda de um ente querido, é o perder o emprego, é o término de um relacionamento. Então, existem algumas situações que são deflagradoras aí, que vão fazer com que a gente responda a isso, né? E a depressão, às vezes, vem como uma reação, uma resposta. Então, se eu não tenho repertório para lidar, às vezes o humor vai deprimindo. Então, depende. Um paciente depressivo é um paciente ansioso e um paciente ansioso é um paciente depressivo? Então, apesar de serem transtornos e sintomas que caminham de mãos dadas, né? É claro que existem o quadro de uma forma isolada também, tá? Então, a gente costuma dizer que depressão e ansiedade nós temos um alto índice de comorbidade entre esses transtornos, né? Então, acabam sendo transtornos sobrepostos aí. E assim, a gente pode pensar numa curva, tá? Então, pensa que nós estamos ali diante de alguns estressores, né? E a gente vai tentando lutar, né? Sim. Chega uma hora que nós esgotamos ali as forças e aí nós temos um sujeito que deprime, sabe? Então, entra num esgotamento. Então, é muito comum ter associado, mas a gente pode também ter os casos isolados aí. Nós sabemos que, infelizmente, por ser, né, uma pessoa integrante do mundo da comunicação aqui, governador Valadares, eu acabo tendo informações que pessoas que não fazem parte dessa classe trabalhadora não têm acesso. Uhum. E, infelizmente, não são poucos os relatos de casos de autoextermínio aqui em Governador Valadares. Sim, sim. Nós sabemos que é uma situação que tem acontecido muito, não só em Valadares, obviamente, mas, infelizmente, em todo o país e em todo o mundo. Mas se atenda ao que acontece aqui em Governador Valadares, que é o que eu posso falar com propriedade, porque são casos que eu sei, é algo que vem crescendo dia após dia. E o mais louco nessa história é de que existem várias faixas etárias que estão incluídas nessa ação. Ana, uma pessoa que decide tirar a própria vida, ela se encontra no mais alto nível de quadro depressivo? Então, assim, falar sobre suicídio é um tema complexo, né? Hoje a gente não tem, hoje, por exemplo, nós não temos, assim, falando de ciência, assim, nada muito conclusivo a respeito sobre o comportamento suicida, tá? Mas nós temos algumas pistas, assim, que nos ajudam a refletir um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala sobre suicídio, nós estamos falando que 99% dos casos estão associados a transtornos mentais graves, tá? Depressão é um deles, Sim. ok? Mas não é o único, né? Talvez o transtorno depressivo seja o principal transtorno associado ao comportamento suicida, mas nós temos outros, como, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, alguns transtornos de personalidade, né? Como transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Nós temos aí o uso de substâncias, tá? Então, nós temos vários transtornos que podem estar associados, mas depressão é o principal. Em relação eu estava conversando com uma médica cardiologista há algum tempo aqui no podcast, e eu fiz questão de perguntá-la sobre a questão do infarto, porque hoje em dia existem muitos casos, né, de infarto fulminante. Tem existido muitos casos de infartos fulminantes na vida de, às vezes, pessoas jovens, com menos de 30, 40 anos. Sim. E eu perguntei para ela certa vez, se o infarto avisa, entrando no seu nicho profissional. A depressão, antes da pessoa ser diagnosticada com um quadro de depressão, ela dá sinais? Ela avisa? Sim. A gente costuma falar dos pródromos, né? Então, assim, nós temos alguns sinais. E aí, falar que tem alguns sinais, não necessariamente a gente quer dizer que isso vai ser publicamente observável, sabe? Sim. Então, às vezes vem de uma forma silenciosa, não é isso? Mas sim, nós temos alguns sinais. E aí não só
Não só em termos de um comportamento mesmo, assim. Então, assim, às vezes a pessoa começa a se isolar, como eu disse, a deixar de fazer atividades que antigamente davam prazer, sabe? Mas às vezes tem outros sintomas que às vezes não são tão debatidos, assim, por exemplo, na depressão. E um deles é irritabilidade, por exemplo, sabe? Às vezes a pessoa começa a ficar num nível de irritabilidade, de pouca tolerância, por exemplo, às vezes reativa a algumas situações, né? Então, às vezes a gente tem que sair daquele lugar da depressão, daquele estereótipo, né, de uma pessoa deprimida, que tem um autocuidado comprometido, não toma banho não sei quanto tempo, né, só fica deitado na cama. E não necessariamente, né, isso acontece. Então, às vezes eu vou ter pacientes que vão apresentar outros sinais e sintomas. Lembrando que sinais, eu estou falando daquilo que é observável, né? E sintomas é aquilo que não é. É aquele sofrimento que às vezes a gente vai precisar de ouvir do paciente para a gente saber o que está acontecendo, não é isso? Em termos de pensamentos, em termos de angústia, tá? Mas sim. Então, nós temos alguns sinais aí, tanto de comportamento, de emoções e de pensamentos, antes, às vezes, de ter um diagnóstico fechado. Existe uma forma correta de lidar com o luto? Então, aí eu vou falar não só como profissional, mas também mistura com a minha vida pessoal, né? Porque eu costumo dizer que eu ainda vivo um luto, apesar de ter 7 anos, né? Que eu perdi minha mãe. Mas não vejo que não, sabe? Apesar, sabe, Gustavo, assim, os manuais diagnósticos, eles tentam trazer isso, né, do luto, né? Um transtorno de um luto prolongado, por exemplo, coisas do tipo. Mas na minha vivência pessoal e clínica, luto não tem data para acabar. A gente só precisa estar atento, né, a algumas questões. Eu costumo dizer assim que o luto ele tem que ter movimento, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter horinhas de descuido, horinha que a vida continua, né, e que segue, assim, porque ninguém dá conta de olhar para a morte durante muito tempo, né? Isso a gente vai num espiral mesmo e aí a gente afunda numa depressão. Então, mas tem que ter. E aí, quando eu falo do movimento, é porque tem hora que a dor vai transbordar, né? Então, eu falo que e aí, nesses momentos, às vezes estão ligados a algumas datas comemorativas, a algumas vivências que a gente gostaria que a pessoa querida estivesse, não tá, né? Então, assim, mas é isso. Tendo movimento, porque o movimento vai fazer com que a pessoa consiga ter funcionalidade, né? Então, ela vai funcionar na vida. Sim. Ela vai dar conta, né, de funcionar apesar e para além da dor. Então, acho que é muito complicado a gente falar do luto dentro de uma caixinha, sabe? Acho que a gente tem que falar ele de uma forma dimensional, num espectro, pensando nisso, em movimento. Pensando na carreira de uma psicóloga. Uhum. Para muita gente, ser psicólogo é só saber conversar. Sim. E não apenas ter toda uma carreira de estudo, uma bagagem teórica para poder estar ali de frente com uma pessoa que às vezes você nunca viu na vida, ou às vezes nunca imaginou ver na vida. E ali você tem um papel de poder ajudar de uma forma única e muito especial e importante na vida dessa pessoa que está na sua frente. Uhum. Qual que é a principal característica, além, claro, da boa comunicação, da boa oratória, mas enfim, na sua visão, qual que é a principal característica que uma psicóloga precisa ter para não só obter sucesso na profissão, mas para conseguir gerar conexão com quem está ali na sua frente, precisando da sua ajuda? Então, assim, semana passada eu participando estava ministrando uma palestra junto com uma colega e ela falou algo, né, que eu acho que é importante. Na verdade, eu sempre tive isso comigo também, assim, que para ser psicólogo a gente tem que gostar de gente, né? A gente tem que gostar de histórias. Sim. A gente está ali como um caçador de problema e a gente precisa ter uma postura curiosa, sabe? Atenta, assim. Então, acho que isso é importante. Gostar do ser humano e ter uma postura de explorar, de entender, de contextualizar sintoma, né? Eu acho que isso é importante. Hoje a gente está num momento, né, assim, e eu falei muito disso nessa palestra que me convidaram, é que hoje está muito pulverizado o tema de transtorno mental, né? Hoje você abre uma internet, tá todo mundo falando de algo, não só enquanto profissional, mas às vezes de vivência também. O público leigo tem falado muito sobre isso, né? Mas o quanto que a gente precisa ter um cuidado, né? Porque às vezes a rede social ela vai trazer isso de uma forma
é tão recorte que é muito simplificado para algo que é muito complexo, né? Então, falar de ser psicólogo é isso, é ter uma postura curiosa, atenta para explorar e para entender aquele sintoma dentro da história de vida do paciente, porque isso vai mudar todo um curso do tratamento, né? E para além disso, assim, existem algumas habilidades que são essenciais mesmo, né? De compaixão, né? De estar ali suspendendo as nossas crenças e os nossos valores, porque tem muito disso, né? Pra gente só se consegue se conectar com o outro se a gente suspende, né? Um pouco as nossas crenças, os nossos valores, os nossos julgamentos, pra gente estar ali de uma forma genuína, sabe? Genuína. Quais são os tipos de abordagens e estratégias que você utiliza dentro da sua profissão enquanto psicóloga para poder tentar gerar ao máximo essa conexão com o paciente? Por que eu te faço essa pergunta? Uhum. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E imagino eu que toda pessoa que senta na sua frente, você precisa detectar ali qual é o tipo de abordagem que você vai ter com ela para você conseguir extrair o máximo de informação e daquilo que ela está precisando na vida. Vai ter outra pessoa que você, com uma forma diferente, vai conseguir adotar a mesma abordagem para poder extrair o máximo dela. Como é que funciona essa questão de estratégia que você utiliza para poder obter o máximo de informações, mas ao mesmo tempo gerar essa conexão com quem mais precisa de ajuda? Pergunta importante, né? Nem sei se você sabe a dimensão da pergunta, Olha, assim, que obrigado. é muito, muito bacana, assim. Sabe que eu falei sobre relação terapêutica e Sim. vou voltar falando dela, assim, durante muito tempo dentro da abordagem que eu trabalho, então eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, e assim, durante talvez algum tempo no início, né, do desenvolvimento da terapia, assim, viu-se a relação terapêutica como sendo uma ponte para que a gente conseguisse utilizar algumas ferramentas para ter uma evolução clínica ali, tá? Então, assim, se eu não me conecto com esse paciente, eu não vou conseguir intervir. Hoje, a gente já vê isso de uma forma muito diferente, né? Hoje a gente entende que a própria relação, ela faz parte do processo da mudança, né? Então, assim, então a gente tem aí uma mudança importante, porque o que eu quero dizer? É através da relação terapêutica que eu consigo suprir as necessidades do meu paciente. E isso já gera muitas transformações importantes. Então, existem aqueles pacientes, por exemplo, que eu preciso ter uma postura, às vezes, de mais, sabe, acolhimento, de uma validação ali, de uma presença, enfim, né, muito genuína. Tem outros pacientes que precisam de limite, né? E eu consigo dar limites através da relação. Às vezes vai precisar de uma postura mais confrontativa, entende? Assim, então, o nosso paciente ele não precisa da mesma coisa, né? Então, o nosso paciente vai precisar de um terapeuta que tenha posturas diferentes. É mais ou menos um camaleão, sabe? A gente vai se adaptando às necessidades do nosso paciente aí, tá? Aconteceu algo na minha família, dentro da minha questão da organização do casamento, onde tal pessoa nitidamente não conseguiu reconhecer que ela não daria conta de fazer algo que ela havia proposto a fazer. Dentro de uma conexão com o paciente, ali no passar de 2, 3, 4 encontros dentro do instituto, dentro do seu consultório, dentro da sua sala, existe um momento onde o psicólogo precisa reconhecer que por inúmeras razões, não por falta de estudo ou conhecimento, mas por inúmeras outras razões, ele não vai conseguir dar conta de ajudar quem está ali na sua frente? Sim, com certeza. Assim, saber que a gente não dá conta de tudo é fundamental para estar onde a gente está, sabe? Então, às vezes eu tenho uma fala, né, para alguns pacientes, quando eu começo o processo terapêutico, que assim, eu falo, olha, achar um bom psicólogo não é como achar outro profissional, sabe? É muito diferente. Buscar um médico, um dentista, um advogado, né? Eu falo que aqui o santo tem que bater, tem que dar liga, né? E às vezes é igual achar namorado. Tem uns que acham de primeira, tem uns que estão procurando até hoje. Isso não quer dizer que o profissional não tenha competência técnica, sabe? Isso quer dizer que, olha, às vezes, né essa relação ela não deu frutos aí, não foi construída de uma forma sólida, né, para que o paciente, de fato, tenha uma segurança, se sinta à vontade ali no processo. E por
inúmeras questões, sabe? Então, assim, não dá para eu desvincular de quem eu sou, né? Exato. Então, eu, por exemplo, tenho um jeito de trabalhar, né? Tem colegas que têm uma postura diferente, tem colegas que são mais bem-humorados, por exemplo, mais extrovertidos numa sessão. Eu talvez sou uma pessoa mais introvertida, um pouco mais na minha, um pouco mais cautelosa. Então, cada um tem um jeito de ser, né, Exato. ali. E nem sempre isso vai, né, isso vai se adequar ali, ou o paciente vai se conectar com aquilo, né? Fora essas questões, às vezes, de jeitinho mesmo, né? Eu acho que a gente tem que entender isso. Tem uma questão de às vezes, expertise mesmo, de domínio, né? Então, eu, por exemplo, não atendo crianças, não atendo adolescentes, né? Porque por mais que eu tenha um domínio da teoria, assim, hoje eu não tenho recursos para eu trabalhar com esse nicho, por exemplo, né? É um nicho que, por exemplo, me ativa muito emocionalmente, então, né, eu acho que tem pessoas que talvez tenham habilidades, né, um outro tipo de perfil para trabalhar com esse público. Então, existem alguns diagnósticos, por exemplo, também, que tem pessoas que têm um know-how. Então, acho que a gente tem que ter humildade suficiente para entender que, olha, né, tem algumas demandas que talvez o melhor para o paciente é que a gente consiga encaminhar. E quando você, na medida em que você está conversando com o paciente, principalmente nas primeiras vezes, ali no primeiro, segundo encontro, quando você percebe, ou o que ele faz ou fala, que você percebe que você ganhou esse paciente no sentido de ver e conseguir perceber que você conseguiu gerar ali uma conexão. Existem esses momentos que você fala assim, opa, ganhei esse paciente. Nós temos alguns sinais que nos indicam que o paciente ele entrou em processo de terapia e ele está tendo uma boa adesão ao tratamento, tá? Então, eu costumo dizer, também falava isso muito com os meus alunos, né? Que tem pacientes que entram e saem da nossa sala e tem pacientes que entram em processo de terapia. Sim, que Então, legal. é muito natural e esperado que os pacientes eles apresentem, manifestem muitas resistências ao longo do processo. Mesmo que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, eles não têm uma tomada de consciência disso, né? Mas é natural. Tem muitas camadas ali que a gente precisa, né? Ir flexibilizando para a gente poder entrar ali naquela dor, naquele sofrimento. Então, tem alguns sinais. E aí, eu não digo numa única sessão, porque isso é improvável que algum profissional consiga ter tanta clareza disso, porque a primeira sessão é sempre ansiogênica para ambas as partes, a gente está se conhecendo, né? Exato. A gente não se vincula a quem a gente não conhece, então é um momento ali, às vezes, de coleta de informação, né? De psicoeducar um paciente, tudo. Mas ao longo dessa etapa, desse momento inicial da terapia, a gente tem alguns sinais. Então, é aquele paciente que não falta, por exemplo, né, que chega no horário. É um paciente, por exemplo, que às vezes a forma de sentar, né, no sofá, na poltrona, então, tá confortável. Você vê que tá com uma postura mais relaxada, não tá hipervigilante, por exemplo, sabe? Um paciente que às vezes a gente faz uma determinada pergunta ou questionamento, às vezes ali se permite também ser vulnerável naquilo, sabe? Mas de uma forma mais aberta e com uma espontaneidade emocional. Então, tem alguns sinais que podem nos dar pistas. Ana, qual a importância de ressaltar que não necessariamente só quem se encontra, perdão, com alguma interjeição ou alguma enfermidade mental pode ir ao encontro de vocês, psicólogos? O quanto que é importante. Às vezes uma pessoa que, no momento, ela não se encontra com nenhuma pendência emocional, nenhuma situação que esteja afetando muito a saúde mental. Uhum. Essa pessoa, ela pode ir tranquila, se ela tiver condições financeiras, inclusive, de frequentar ali um consultório psicológico para poder continuar ainda mais mantendo a saúde mental em dia. Assim, ó, já me fizeram muito essa pergunta. Ana, todo mundo precisa de terapia, né? E assim, claro que tem colegas que têm opiniões diferentes, eu super respeito, mas a minha visão é que não, nem todo mundo precisa de terapia, mas todo mundo precisa se conhecer. E aí, sem dúvida alguma, a ferramenta mais efetiva para proporcionar um autoconhecimento é o processo terapêutico, entende? Então, talvez a minha resposta diga que, olha, pensando nisso, passar pelo processo terapêutico, né, em algum momento da vida, talvez vai fazer muito sentido, tá? E aí eu quero dizer que não necessariamente pessoas que apresentam algum transtorno mental, né?
Mas dificuldades, conflitos, todo mundo vai passar. Mesma coisa de eu falar, olha, todo mundo na vida vai gripar, sabe? 100% certeza. Então, todos nós passamos por momentos desafiadores, né? Sim. E vamos ter respostas emocionais, comportamentais, né? Cognitivas a isso. Então, e entender o nosso padrão de funcionamento, a forma como a gente responde às situações, isso é muito importante para que a gente consiga prevenir problemas futuros aí, né? Então, é sempre muito bem-vindo. Ali é um lugar de acolhimento e não é clichê, é para que o sujeito consiga entrar num processo de autoconhecimento. Ana, entrando de forma um pouco mais macro na sua profissão e na sua vida enquanto mulher e profissional, e aí indo ao encontro daquilo que eu converso com muitos amigos e pessoas próximas, eu sinto que às vezes muitas pessoas se frustram nas suas profissões, independentemente de qual seja, por não conseguir estabelecer um pensamento voltado para gestão de carreira que elas podem pensar e podem se inserir. Onde eu quero chegar? Isso acontece muito no futebol. Às vezes você vê um técnico, às vezes um jogador saindo de um time que ele tem muita história, indo para outro e não dá muito certo. Aí ele vai para um outro clube que todo mundo sabe que vai dar errado. E aí dá errado. E ele, às vezes, 2, 3 anos depois de ser o grande jogador do país, você vê ele numa situação totalmente frustrante. Você para e pensa, nossa, nem de longe é o jogador que foi há 3, 4 anos. Isso acontece, eu acho que em todas as profissões. Sim. Pensando na sua história enquanto psicóloga e profissional, obviamente, desse nicho tão importante, que se tornou tão importante na vida das pessoas, sobretudo pós-2020, olhando para trás, desde a sua formação e fazendo uma espécie de um filme daquilo que você viveu desde quando você pegou o diploma até os tempos atuais. Como é que você pensa e o que você pode falar a respeito da sua gestão de carreira enquanto psicóloga? Hoje você se encontra naquele lugar que você pensava e almejava estar há 5, 6, 7, 8 anos? De forma alguma. Na verdade, eu sempre tive em mente que eu queria ser respeitada na minha profissão e poder oferecer sempre o melhor, assim, pro meu paciente, sabe? Mas não foi tão planejadinho, não, sabe? Assim, por exemplo, quando eu formei, o final do meu curso, né, foi todo voltado para psicologia organizacional, por exemplo, Sim. né? Meu trabalho de conclusão de curso, eu participava da empresa júnior da universidade, formei na Universidade Federal lá em Juiz de Fora, né? Então, assim, a gente tinha uma empresa júnior lá que, né, enfim, participei durante muito tempo, então foi tudo direcionado. Formei trabalhando nessa área, né? E aí, depois minha família veio toda para Valadares, meus pais já estavam numa transição de vir para cá, enfim, tudo. Fiz um concurso aqui, passei aqui na região, foi uma forma de eu vir, de eu voltar, sabe? Então não foi muito planejado. Então, assim, a ponte foi o concurso público, mas aí depois a clínica sempre teve presente, só que é aquela história, né? Quando a gente fala da clínica, é algo que tem que ser construído e que precisa de paciência, né? Quando se tem muita pressa, a probabilidade de dar errado é muito grande, porque é algo que você vai cavando ali com o tempo. Sim. Até, né, ainda mais eu chegando aqui na cidade, né? Por mais que a minha família seja daqui, eu não era conhecida. Então, eu fui traçando o meu caminho aqui, construindo aos poucos. Então, a clínica esteve ali sempre em paralelo, mas sempre muito aos pouquinhos. E aí, vim para o concurso. E aí, nesse meio tempo, a docência caiu na minha vida, assim, meio de paraquedas. Então, eu não... uma das coisas também importantes que eu sempre quis muito da psicologia aplicada, né? Eu sempre quis trabalhar. Então, eu nunca pensei em fazer um mestrado, doutorado, sabe? Seguir uma carreira na docência. Não era o meu objetivo, apesar de eu me imaginar isso quando os meus meninos estiverem um pouco mais velhos. Não era. Mas a docência caiu na minha vida, assim. Fiquei 11 anos, estou afastada nesse momento, mas assim, 11 anos na sala de aula e aí a clínica. Então, assim, sabe? As coisas foram acontecendo. Mas apesar de eu olhar assim e falar, né, fui aproveitando as oportunidades, mas acho que com muita coerência, com muita clareza, assim, sabe? De que eu estava onde eu queria estar, de que as coisas estavam fazendo sentido para mim, sabe? Então, e aí, com isso tudo, veio o crescimento na clínica, né? Então, antes eu sublocava uma sala,
Depois eu tive meu próprio consultório, hoje eu tenho meu instituto, Legal. então tenho muito orgulho de falar isso, assim. Cresci porque também encontrei pessoas muito competentes ao longo do caminho e que quiseram se juntar a mim a coisa foi se tornando muito potente, sabe? Então, a minha trajetória foi assim, não foi tão planejadinha, mas com muita consciência e lucidez durante todo o processo, sabe? E sempre com esse foco, assim, de poder oferecer o melhor, de sempre estudar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que preza muito por isso, assim. Ser muito sustentada, né? E ver a psicologia como ciência e profissão mesmo, e dessa formação continuar. Você tem um instituto. Sim. O que é e o que faz e o que esse instituto fornece para milhares de pessoas aqui em Valadares? Hoje eu tenho muito orgulho de falar do Instituto Cognitivo Ascender, né, que é o nome. Então, lá a gente presta serviços psicológicos, assim, terapia individual, terapia de casal, né, psicoterapia individual, psicoterapia de casal. Hoje eu tenho lá profissionais que trabalham com adultos, mas também profissionais que trabalham com infância e adolescência. Então, já está funcionando, mas a gente vai inaugurar esse ano, então estou muito feliz com isso. Avaliação neuropsicológica, né? Cursos, supervisão clínica. Então, hoje ela é um espaço bem completo. E tudo voltado dentro da terapia cognitivo-comportamental. Qual que é o maior desafio de ser uma psicóloga em pleno 2026? Então, eu acho que o grande desafio talvez seja a banalização, sabe? Dos transtornos mentais, assim. Então, às vezes eu vejo isso muito na clínica, né? Hoje o paciente, ele chega falando, Ana, então eu vi no Google, né? Então eu vi que fulano postou um Reels, e aí, sabe? Então, e aí tem dois lados, né? Que bom que estamos falando de saúde mental. Acho que a psicologia nunca teve tão, né, em alta, e a gente tem que aproveitar isso. Um tempo que... Eu lembro quando eu comecei na clínica, então eu tenho 17 anos de clínica, né? Eu lembro que no início tinha pacientes que às vezes ligavam para a secretária para perguntar se tinha alguém na recepção, sabe? Porque não queriam topar, né, com outra pessoa. Na época o atendimento online ainda não era, né? Porque foi depois da pandemia que veio esse boom, né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia os amigos indicam para o outro. Então, assim, tá muito mais acessível, né? E a gente tem se permitido falar mais sobre saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, existe muito uma banalização, sabe? E, às vezes, a gente não conseguindo, tendo dificuldade para construir esse caminho na clínica ali com o paciente. Diferenciar o que é esperado, que é normal, entre aspas, do que é patológico, né? Então, as pessoas hoje não estão tolerantes a sentir tristeza, sabe? Raiva, né? Procrastinar, né? Isso, então, assim, hoje a galera tá patologizando tudo e isso é muito perigoso, né? Porque a gente está falando de algo que é natural e esperado da espécie humana, né? Isso. E eu acho que talvez esse seja o grande... no meu ponto de vista, um grande desafio. Além de uma atualização constante, né? Então, por exemplo, quando eu falo da terapia cognitivo-comportamental, eu estou falando hoje de um grande guarda-chuva. Então, de uma abordagem extremamente integrada e que, se a gente não estiver acompanhando, sabe, você fica desatualizada. Então, hoje é mais ou menos isso. Eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos... muita coisa mudou em termos de ferramenta, de cuidado com o paciente do que hoje. Então, a gente também precisa estar atualizado e isso acaba sendo um desafio também. Aproveitar o ensejo que você vive algo maravilhoso com o seu marido, que, por curiosidade, também será algo que, se Deus quiser, viverei a partir do dia 11 de julho, que é o casamento. E nós sabemos que o namoro, primeiro a paquera, o namoro... o noivado, que não deixa de ser importante, mas o casamento em si, quando você tem uma aliança, quando você vai perante a Deus oficializar um matrimônio, é algo totalmente diferente. Ali, de fato, uma outra vida começa. Sim. E até para poder aproveitar a sua experiência enquanto mulher casada e também psicóloga, não só para mim, mas para outras pessoas que estão e que irão começar a viver esse processo grandioso em suas vidas, o que você pode falar sobre o poder e a importância do casamento, principalmente nos tempos atuais, com a infestação de inúmeros conteúdos que às vezes vão contra o casamento nas redes sociais, colocam o casamento como algo banal. A gente vê muitas coisas da vida dos famosos, né? Sim, Casa hoje, termina amanhã, por motivos tão fúteis, enfim. Você, enquanto mulher casada e psicóloga, o que é o casamento?
Então, acho que o casamento é uma construção social, assim, né? Eu quero dizer assim, se a gente for parar para pensar, Sim. né? Muito cultural. Então, duas pessoas decidem se unir ali, né? Mas assim, então, não só pelo casamento enquanto definição e construção social, mas nós estamos falando de algo extremamente potente, assim, também. Nós somos seres gregários, sabe, Gustavo? Assim, a gente não é uma espécie que para viver sozinho, para funcionar sozinho, né? Então, a gente se aproximar de outras pessoas, né? Então, assim, isso faz parte da nossa espécie. E aí, assim, até puxando um pouquinho para o lado da psicologia, se a gente for parar para pensar, assim, quando a gente é criança, nós temos ali como referência, né, os nossos cuidadores, que são figuras de apego, que nos ajudam ali a sobreviver, a nos organizar, enfim, se a gente tem cuidadores funcionais, acabam sendo nosso porto seguro ali. Mas a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo e estando em outras fases e etapas da vida, essa figura de apego, essa referência, normalmente costuma ser os nossos parceiros ou parceiras, sabe? Então isso é natural. E é natural que no final da vida os filhos começam a cuidar dos pais, não é isso? Então acaba tendo uma mudança, uma transformação. Então eu vejo o casamento muito isso, sabe? Como sendo uma fonte de apego seguro. Quando é um casamento funcional, né? Saudável, quando os parceiros conseguem suprir as necessidades emocionais um do outro. Então acho que tem um potencial de cura num sentido assim, sabe? Bonito da palavra mesmo, sabe? Importante ali. Vejo isso. Mas também é um lugar de muitas renúncias, né? Exatamente, De muitos principalmente. desafios. Não é fácil viver a dois. O que é ser psicóloga para você? Ser psicóloga para mim hoje é um propósito de vida, assim, né? Acho que é algo de extrema responsabilidade, uma profissão extremamente potente e é meu propósito. O que mais te encanta dia após dia dentro da psicologia e principalmente no exercício da sua profissão? Acho que eu falei e vou retomar, assim. Acho que é o poder de transformação da psicologia, sabe? Contar rapidinho uma historinha, né? Você compartilhou comigo sobre a perda do seu pai no início, Exato. né? E eu também perdi a minha mãe. E aí, só para você entender a dimensão desse vínculo, sabe? Como é potente essa relação, né? E aí, eu me recordo muito que aí, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei uns dias, né? Afastada, enfim. Na verdade, eu nem sabia quando eu ia retomar, quando eu ia ter condições para retomar, porque acaba que o lugar que eu tô, né? Não que um psicólogo não possa ter sofrimento, não Claro. é isso, não é sobre isso, né? Mas minimamente eu preciso estar talvez regulada emocionalmente para conseguir trabalhar com alguns pontos sensíveis do paciente. Se eu estiver extremamente ativada emocionalmente, eu não vou conseguir ajudar ali, né? Então eu me afastei meio sem saber assim quando que eu ia conseguir retomar ali para aquele lugar. Mas é aquilo assim, e foi tão interessante que aí passaram-se algumas semanas, né? Acho que umas 2 ou 3 semanas, os pacientes começaram com movimento, né? E aí me mandavam mensagem, me ligavam perguntando do retorno, enfim, tudo. E aí quando eu vi um movimento do tipo assim, sabe? Ana, você volta, né? E aí eu fui me arriscando aos poucos, né? Não lotei a agenda, fui escolhendo os pacientes que eu ia retomar, algumas demandas que eu recebi eu precisava encaminhar, porque eu não seria a melhor terapeuta naquele momento, né? Isso. Mas foi tão interessante que, assim, no meu retorno, talvez todos os pacientes que eu atendi naquela primeira semana de volta, assim, eles ficavam muito tempo perguntando sobre mim, sabe? E preocupados genuinamente comigo, de como que eu tava, sabe? Assim, então, eu acho isso muito bonito, assim, essa possibilidade. Que por mais que eu esteja ali como uma guia, né? Eu falo que nós terapeutas somos guias, né? De transformação e tudo. A gente também é muito afetado por eles, né? E a gente está ali salvando vidas, mas eles nos salvam também. E eu tenho certeza que isso foi muito importante num momento muito doloroso da minha vida. A minha profissão também teve um lugar importante, sabe? Então, retomando a sua pergunta, acho que é isso, né? Esse poder de transformação e numa relação de afetos, onde a gente afeta e é afetado também. E pegando um gancho naquilo que você acabou de falar, sobre alguém que partiu e virou uma estrela no céu. Uhum. E mediante ao tempo em que ela já se foi,
E por tudo que vocês viveram juntas Uhum. e continuam vivendo de uma forma diferente, mas continuam vivendo e continuarão para sempre. Quem foi a mãe da Ana Clara Albim para a Ana Clara Albim? Ah, minha mãe foi minha referência em todos os sentidos, assim. Ela é uma pessoa extremamente é, especial. Acho que para além do tempo dela, sabe? Uma pessoa que... Minha mãe era uma pessoa muito alegre, sabe? Conectava as pessoas. Ela é aquela pessoa que todo mundo queria conversar. Que antes de rede social, né? As amigas ligavam, ficavam horas. A família ligava, ficava horas, sabe? Aquela pessoa que todo mundo pedia conselho, muito ponderada, muito sábia. É uma mãe, assim, extremamente disponível e presente em todos os sentidos. Hoje eu sei que eu sou a mãe que eu sou, a mulher que eu sou, porque eu fui muito amada e ela... Então foi uma referência em todos os sentidos para mim. A nossa vida é como se fosse um livro, com Uhum. páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, que se a gente parar para pensar, todo livro que se preze tem páginas positivas e páginas negativas. Sim. E são assim todos os livros. Mas diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, na nossa vida enquanto ser humano, enquanto cidadão ou cidadã, nós também temos páginas e capítulos positivos e negativos. Só que Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Logo, todo dia quando você acorda, você é como se fosse uma espécie de um pincel ou uma caneta e escreve uma página do livro da sua vida. Todos os dias. E, Ana, vai ter página que não vai ser tão bonita assim. Vai ter um dia que não vai ser tão legal. Já o dia seguinte, ele vai ser maravilhoso. Uhum. Talvez a graça da vida é isso, né? Que às vezes um dia é tão ruim que o outro faz você esquecer totalmente aquilo que você viveu de ruim no dia anterior. E assim são os nossos dias aqui na Terra, desde os primórdios da nossa existência neste plano. E você tem uma página que mudou para sempre a sua história de vida. Porque, como eu disse anteriormente, Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a autoria de fazer com que toda a página ou capítulo das nossas vidas possa ser escrito de diferentes formas. Então pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser um período, pode ser uma conversa, pode ser uma bronca, pode ser qualquer coisa. E você tem uma data para lá de marcante especial na sua história de vida, que é o dia 6 de novembro de 2019. O que representa esse dia na vida da Ana Clara Albim? Representa o dia que as coisas voltaram a fazer sentido, sabe? Então, o nascimento do meu filho, sem dúvida alguma, foi o momento mais importante da minha vida, que me refez, né, no momento que eu estava, enfim, num momento muito depressivo, né, assim, as coisas perdem um pouco um sentido, né, fica tudo muito turvo, muito bagunçado, né, porque exatamente um ano antes a minha mãe tinha morrido, então acho que representou esperança, renascimento e assim, e voltou a dar sentido à minha vida. Então foi o momento mais importante. O que é ser mãe? Ai, sabe, assim... Então, para mim ser mãe, eu até nesse último Dia das Mães escrevi isso, né? Para mim é algo sobrenatural, divino, sabe? Espiritual, assim. Eu acho que é muito, muito louco, né? Porque nós estamos falando de uma doação total ali. Você parar para entender que, olha, o mundo não gira ao seu redor, tem outra pessoa que precisa de você, né? É um amor incondicional. Então, para mim é algo, assim, meio divino, espiritual, sobrenatural, sabe? Agora é o jogo onde nós vamos fazer um exercício de imaginação. Como você mesma disse, né? Há quase 8 anos, a sua mãe se foi. Mas se ao invés dessa pessoa que vos fala estivesse a sua mãe agora, o que você falaria para ela? Ai, eu acho que assim, acho que ela ia ter muito orgulho assim de tudo que eu construí. Acho que ela ia ficar alucinada com os netos dela. Acho que eu ia falar isso, sabe? Que os netos dela são um presente, a melhor coisa que Deus podia ter me dado, assim. E acho que ela teria muito orgulho, assim, da mãe que eu me tornei.
acho que seria um momento para eu agradecer, falar obrigada por tudo, né? Por todo o amor que eu recebi, por todos os ensinamentos, que isso abreviou muito o meu caminho como mãe, né? Porque quando a gente tem uma boa referência, eu acho que nos ajuda a não ter muitas dúvidas, né? Assim, Sim. então, eu sei que hoje eu consigo e ter muita clareza que eu sou essa mãe disponível, presente, que desacelerei toda a minha vida por causa dos meus filhos, mas porque eu tive isso com ela. Então, eu ia agradecer muito. O que a Ana Clara Albim de 2016 falaria para a Ana Clara Albim de 2026? Sabe que eu completei 40 anos, sabe, Gustavo, esse ano, em março. Com todo respeito, nem parece. Eu jamais falaria que você teria 40 anos. Ai, eu sei. E acho que é mais difícil de processar, né? Quando às vezes a imagem não corresponde. E aí, no momento dos meus 40 anos, eu escrevi umas palavrinhas e eu falei um pouco disso, assim, sabe? O que a Ana Clara de um tempo falaria para agora, assim? Eu acho que é isso, assim, que, sabe, que olha, você vai construir um caminho muito bonito e ter muito orgulho dele. E uma coisa muito importante, assim, eu acho que ao longo desses 10 anos, sabe? Eu nunca me desvirtuei muito dos meus valores, sabe? Eu falo muito de valor porque eu acho que isso é importante, né? Sim. Eu falo que a vida é um caminho muito longo e se a gente não tiver alguns marcadores, assim, sabe? Algumas plaquinhas pra gente, sabe? Recalcular a rota, pra gente se organizar, aí o negócio complica, né? E eu vejo que eu não me perdi muito disso, assim, sabe? Então eu tenho muito orgulho, acho que eu diria, olha, a vida vai ser boa, sabe? Ela não vai ser a melhor, você vai passar por momentos muito difíceis na sua vida, mas você vai desenvolver resiliência também para você se adaptar e para seguir em frente. O que a Ana Clara Albim de 2026 quer falar para a Ana Clara Albim de 2036? Quero falar, ó, só continua. Continua que nós estamos no caminho certo aí, sabe? Acho que é isso, assim, continue se cuidando, né? Continue esse caminho de autocuidado, continue estando como referência, como prioridade a sua família, porque no final das contas é isso que importa, sabe? E seguir em frente. Vamos continuar esse caminho. Ana, até pelo fato de que a maioria dos profissionais que sentam onde você está sentada agora não pertencem à mesma área profissional onde eu estou inserido, e pela maioria das vezes, quase na sua totalidade, a maioria das pessoas que estão onde você está, eu acabo conhecendo pela primeira vez aqui. É muito louco pensar que nós estamos tendo essa conversa e talvez a gente nunca mais vai se ver na vida real. Sim. Às vezes no Instagram vão ter contato ali, de um seguir o outro, aquela coisa toda. Mas de ver pessoalmente, talvez a gente nunca vai mais se ver. Ou às vezes uma vez ou outra e olhe lá na academia, num restaurante, enfim. Mas isso aqui vai ficar para sempre. Essa troca que a gente está tendo que vai ficar registrada. Sim. Qual é a grande marca que você quer deixar na minha cabeça em relação a tudo aquilo que você passou para mim de conhecimento sobre a sua vida profissional e pessoal? Qual que é o grande legado que você quer deixar na minha mente que daqui a 2, 3 anos, quando eu te ver na rua assim, fala, nossa, conversei com a Ana há 3, 2 anos, nossa, ela deixou isso na minha cabeça. Eu acho que talvez a grande lição é que, olha, nós somos seres invulneráveis, sabe? Nós não somos seres invulneráveis. Nós somos seres de muita vulnerabilidade. Não tem como a gente fugir disso, né? Então, que a gente não tenha medo de passar por desconfortos, por frustrações, porque é isso que faz com que a gente se torne uma pessoa resiliente. Resiliência não se constrói na invulnerabilidade, ela se constrói na vulnerabilidade. Então, sabe, assim, só é possível ter saúde mental e ter repertório se a gente se permite a se frustrar, sabe? A ter momentos muito difíceis, muito desafiadores. Então, que a gente não tema isso, assim, que a gente entenda que isso faz parte do curso natural da vida e que isso serve para nos fortalecer. A gente cresce muito na dor e no sofrimento, sabe? Então, a dor, ela faz parte da vida e tem vida muito, muito para além da dor também. Eu acho que esse talvez o... Defina a sua vida com uma palavra.
Minha vida com uma palavra? Meus filhos. Defina a sua história de vida com uma frase. Eu tenho uma frase no meu consultório que eu gosto muito dela, que vai muito ao encontro com o que eu acabei de falar, né? Que diz assim: eu aprendi com as primaveras a me deixar cortar e voltar sempre inteira, de Cecília Meirelles. E eu gosto muito dessa frase, porque eu acho que representa muito isso, sabe? Que a gente se deixe cortar, que a gente tenha os nossos momentos, mas que a gente volte mais forte e resiliente aí. Defina essa conversa com uma palavra. Talvez afeto, né? Assim, você me fez revisitar memórias afetivas importantes. Então, foi um momento de afeto. E eu que agradeço mais uma vez. Foi um momento para lá de inovidável e esquecível para minha vida profissional e pessoal. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É sempre uma honra receber pessoas que são referências nas áreas em que atuam. E você é uma delas dentro de um nicho profissional tão magnífico e importante para a vida humana. Obrigado mais uma vez, Ana Clara. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado. Foi uma experiência incrível, diferente, uma experiência incrível. Eu gostei muito de estar nesse lugar. Espero que você continue aí fazendo esse trabalho magnífico aí. Tá? Muito obrigado, obrigado pelas palavras, Ana Clara. O Histórias e Memórias de hoje, para lá de especial e inesquecível, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã com, claro, mais uma história para ser eternizada e imortalizada aqui no podcast Eternizador de Enredos Marcantes e Edificantes de Governador Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.